Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, convidados e convidadas, boa noite. Sejam bem-vindos à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressistas e evolucionistas, que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, igualdade e da fraternidade. Condenamos enfaticamente a intransigência, o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão e combatemos o uso da violência para a consecução de quaisquer objetivos. Trabalhamos contra as atitudes que contrariam os princípios maçônicos, principalmente aqueles que incentivem a violência de qualquer tipo, preguem a censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição às liberdades individuais e coletivas. Defendam ditaduras de qualquer matriz ideológica. Defendam o uso de forças na disputa política. Façam apologia ou defendam a tortura, o crime e outros abusos físicos ou psicológicos. Discriminem pessoas por origem racial ou étnica, por gênero, condição social, orientação sexual, política e religiosa. Obrigado por estar conosco nesta noite. Meu nome é Juca Ribeiro, faço parte da loja Comércio e Artes, número 001 do Rio de Janeiro. Estão também conosco os irmãos e irmãs de diversas organizações maçônicas de todo o Brasil. Esta roda de conversa está sendo transmitida através do YouTube e ficará disponível no nosso canal e também em nosso site irmandadeprogressista.org. Nossa roda de conversa de hoje é sobre a reinserção da política externa brasileira nas relações internacionais. Quais são os seus desafios e suas agendas? Nosso convidado de hoje é Rodrigo Medina Zangni, o nosso irmão. Rodrigo Medina é professor de Relações Internacionais e chefe do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É historiador pela Faculdade de Filosofias e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP. É licenciado pela Faculdade de Educação da USP, é doutor em Práticas Políticas e Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, PROLAN USP. Concluiu o pós-doutorado no Departamento de História da USP, que é ligado ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica. É autor de 15 livros, além de capítulos e artigos publicados em revistas científicas e anais de eventos acadêmicos. É membro da loja simbólica Guardiãos do Templo, no Grande Oriente de São Paulo, GOSP. E é membro ativo da Irmandade Progressista do Brasil. Rodrigo, boa noite. O que é que você traz para a gente em termos de reflexão dos novos desafios de reinserção do Brasil no cenário internacional? Bom, boa noite, Jucá. Boa noite a todos e todas envolvidos na organização dessa roda de conversa, aqueles e aquelas que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que posteriormente acessarão esses conteúdos, minhas saudações. Pretendo contribuir para com essas importantes reflexões e que dizem respeito, como Jucá mesmo anunciou, a tarefa da reinserção da política externa brasileira no cenário internacional. E ela é não só alvissareira, mas bastante demandada por entes internacionais. Eu acredito que a primeira tarefa necessária para a gente compreender a dimensão
desse esforço, né, e os desafios que estão colocados nesse sentido é de elaborar aqui, ainda que superficialmente, não é, uma análise do quadro conjuntural que se apresenta e nos permite destacar o que já tem sido, apesar de poucos dias de desenvolvimento, o terceiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e os 2 mandatos anteriores, sobretudo porque decorridos estão 12 anos entre o segundo e este terceiro mandato presidencial. São 2 mundos completamente diferentes, não é? Em vários sentidos. Em primeiro lugar, destaca-se dos 2 primeiros governos do Lula, os altos índices de popularidade, somados, sobretudo, às exitosas políticas de redistribuição de renda e geração de empregos, num contexto determinado da economia internacional, que é o do boom das commodities, e que viabilizaram, então, muitos dos sucessos que essa linha política acolheu nesses 2 mandatos. Bom, o tempo presente é bastante distinto e os elementos conjunturais colocam desafios, dificuldades muito maiores, não é? Nós temos aí os resultados imediatos da pandemia mundial de Covid-19, o isolamento social que dela decorreu, desdobrando-se em uma retração notável da economia internacional, uma inflação dos preços e o perigo subsequente da recessão mundial, agravado esse quadro pela guerra na Ucrânia e também pelo rescaldo da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China. Portanto, a realidade da retração da economia global é agora agravada por esses novos acontecimentos e o risco da retomada da condição pandêmica desde a China, o que parece não se confirmar pelos últimos relatórios, né, não só do governo chinês, mas da própria Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda que tenha trazido dos 2 mandatos presidenciais anteriores, não é, um ativo eleitoral bastante significativo, que são os seus êxitos, não é, ali observados, não é, repercutem na forma de uma expectativa bastante notável para que eles se repitam. Inclusive, esse foi o discurso amplamente explorado durante a campanha eleitoral. Não é diferente conceber que no cenário internacional, não é, os mesmos êxitos sejam demandados para esse terceiro mandato por governos de diversos países e entidades as mais diversas em distintas searas, sobretudo aquelas que dizem respeito às atividades econômico-comerciais e, sobretudo, às agendas globais ligadas a preservação do meio ambiente, não é? E que tem repercussão direta com o temário econômico comercial, como eu pretendo aqui, de alguma forma, demonstrar, não é? Bom, a própria natureza desse terceiro mandato é muito distinta em relação às 2 composições anteriores, o que já está anunciado desde os primeiros esboços de conformação de uma ampla frente envolvendo diversas forças num heterogêneo espectro político identificadas pelo princípio basilar da defesa da democracia, o que é uma resposta direta aos 4 anos de ataques incessantes ao Estado democrático de direito e os seus princípios fundacionais, não é? Mas nos permite dizer, conforme o próprio Lula repetiu várias vezes, não é? Durante a campanha, que não se trata propriamente de um governo do Partido dos Trabalhadores, o que é corroborado pela própria escolha do Geraldo Alckmin como seu vice-presidente, um adversário político de outrora, não é? E também pelas escolhas feitas
no âmbito da política econômica do Estado brasileiro, não é? Fernando Haddad, de perfil desenvolvimentista para o Ministério da Fazenda, não é? Se relacionando diretamente com a, então, ex-adversária, não é? No primeiro turno da disputa presidencial, Simone Tebet, de perfil de corte liberal desde o Ministério do Planejamento, o que coloca para o Executivo uma tarefa elementar, que é da produção de consensos, não é? E do arbítrio de eventuais, que certamente ocorrerão, né? Dissensos. Não é? Isso requer uma maior capacidade de coesão do Poder Executivo, então, não é? Mas a principal diferença, isso afeta diretamente a tessitura internacional, não é? Entre esses momentos distintos, é a ascensão de um novo velho ator na política internacional, não é? As novas direitas. Eu refiro-me ao ultranacionalismo e as ultradireitas do tempo presente com a mesma concepção utilizada, com a mesma nomenclatura utilizada nos anos 30 e 40 para referir os fascismos europeus, sobretudo, não é? O caso do fascismo italiano, do nazifascismo, que é a sua forma consolidada desde a Alemanha, mas também expressões ibéricas, não é, aparentadas aos regimes fascistas, como informou Hobsbawm na Era dos Extremos, não é, salazarismo português, franquismo espanhol, até mesmo o Hobsbawm refere o militarismo japonês, não é, em alguns dos seus elementos configuracionais, porque se distinguiam de uma direita tradicional, como ciosa de permanências do antigo regime, dos valores católicos, sobretudo, o que é também uma característica do fascismo italiano, mas não se verifica no caso alemão, por exemplo. Nós chamamos de nova direita as forças políticas que passam a dirigir o seu discurso, então, nessa chave política das direitas, sobretudo europeias, a estratos médios e, sobretudo, a classe trabalhadora nessas realidades, valendo-se, inclusive, de muitas estratégias das esquerdas de massa do século XIX. Pois bem, o novo ator internacional, não é? Novo velho ator, portanto, internacional de relevo significativo no tempo presente, não é? Podemos dizer, é o ressurgimento desta ultradireita no espectro internacional. Não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, nós podemos nos referir. E tal qual o caso dos anos 30 e 40, que podemos conceber, e eu pretendo tê-lo demonstrado no livro que eu mais recentemente publiquei, esse livro Quando Irrompem os Monstros, Crise do Capital e Novas Direitas. Eu escrevi em coautoria com o grande amigo Oswaldo Codiola, historiador argentino. Há uma correlação notável entre crise do capital e o recrudescimento do autoritarismo político como propositura, não é? Tanto na correlação entre a crise de 1929 e a ascensão dos fascismos nos anos 30, sobretudo, e os elementos da crise estrutural do capitalismo histórico agravados em 2008, na forma da crise dos subprimes, e depois com a bancarrota capitalista sendo acentuada pela crise pandêmica mundial e o recrudescimento desse autoritarismo político com pautas muito aproximadas, digamos, às anteriores novas direitas, na forma tanto da Liga do Norte, desde a Itália, de Matteo Salvini, não é? Com muitos êxitos presentes, o que nos permite dizer da volta do fascismo, entre aspas, ao seu berço. O caso tanto da NPD alemã, que teve quadros implicados em condutas neonazistas, me refiro a Peter Marx e Jürgen Gansel, inclusive responsabilizados criminalmente por fazer o gesto da saudação nazista e gritar publicamente Heil Hitler, não é? Quanto à sua expressão um tanto mais bem barbeada, digamos, não é? Que é a alternativa para a Alemanha, né? Que provém de um esforço aí de professores de administração e direito de ultradireita, uma retórica, não por acaso,
bastante pautada na luta contra a corrupção, que nos faz lembrar do lavajatismo desde a realidade brasileira. Também é o caso da Frente Nacional Francesa dos Le Pen, do Partido pela Liberdade na Holanda, não é? E, sobretudo, não é? O mais vocacionado a ditador dentre todos esses atores políticos que eu mencionei, Viktor Orbán, desde a Hungria. Aliás, desta ultradireita renascida, esperava-se desde a orquestração muito, enfim, atrapalhada, não é, de uma internacional iliberal a partir de esforços de Steve Bannon, não é, que inclusive comemorou os atos terroristas do dia 8 de janeiro aqui no Brasil, né, dizendo tratarem-se os terroristas de lutadores pela liberdade. Não foi diferente quando da invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021. Não é? Bom, essa orquestração de uma internacional iliberal esperava que a díade Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro desde o Brasil se somasse à força política que na Hungria tinha à frente Viktor Orbán para a condução dos destinos do mundo. E tal qual o Terceiro Reich, quando proclamado como o Reich que duraria 1000 anos, não viu no seu horizonte ultrapassar o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, desde o Brasil esperamos que esta força política do bolsonarismo, vencido nas urnas, não é? E agora combatido em termos policiais e judiciais, porque esse é o combate do tempo presente e que deve ser feito com criminosos, não é? Porque é este o caso, não é? Esperamos que esta força política possa estar sendo posta a termo, não é? Bom, então essa é a principal diferença em termos de conjuntura para afirmar desafios entre os dois primeiros mandatos presidenciais e o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar do relativo sucesso que essas forças ultraconservadoras tiveram nas eleições parlamentares, não é? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado e também no governo dos estados, não é? Já ficou demonstrado nos primeiros esforços do governo federal recém-impossado que é possível compor maiorias necessárias, não é, em termos parlamentares para aprovação dos projetos do governo, não é? Essa capacidade de coesão já foi demonstrada e tende a ser constantemente testada nos próximos 4 anos, mas contam para isso, não é, os agentes desse novo governo com uma capacidade de coesão que, inclusive, acaba sendo facilitada quanto mais radicalizadas são as posições bolsonaristas e o seu raio de atuação. Isso ficou bastante demonstrado com o isolamento que decorre claramente das ações terroristas perpetradas no dia 8 de janeiro. Mas mesmo antes disso, quando tentou-se um atentado à bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília, já era perceptível, não é, esse fenômeno de isolamento, não é, do bolsonarismo. Portanto, em termos de elementos conjunturais que nos permitam identificar desafios que o governo Lula enfrentará nesse primeiro mandato, são praticamente todos eles decorrentes, sobretudo aqueles que afetam a elaboração das suas linhas mestras de política internacional, não é? Os 4 anos anteriores do governo de Jair Messias Bolsonaro, que pode ser caracterizado, aí sim, essa foi uma expressão que já foi utilizada pelo próprio Lula no momento que eu considero inadequado, não é? Que era posterior ao governo de Fernando Henrique Cardoso, né, mas que frente ao governo Bolsonaro ganha sim sentido. É a expressão herança maldita, porque é disso que se trata. Primordialmente, no campo da política externa, não é?
apontar para uma condição anterior de protagonismo internacional bastante relevante, refiro-me à política externa ativa e altiva, que foi concebida e elaborada, sobretudo, pelo chanceler Celso Amorim, não é? Agora tem que se enfrentar com a tarefa de superar e de apagar a imagem de pária internacional deixada pelo governo Bolsonaro. Essa é, notadamente, uma das prioridades. Mas antes de tratar dela, e pretendo me aprofundar mais sobre ela, é preciso também pontuar desafios percebidos na arena interna, porque, sobretudo, quando a política externa ativa e altiva foi concebida e posta em execução, ela dizia respeito, em termos de coerência, a um estado logístico e profundamente empenhado na resolução de problemas sociais graves. Então, existe uma coerência entre política interna e externa que, para nós, importa aqui. Então, os desafios da política interna também precisam ser, por nós aqui, tateados ainda nesse exercício inicial de análise conjuntural, não é? Bom, a questão é que há uma crise notável de financiamento em vários setores. Sobretudo, a crise é devida à má gestão de recursos que marcou o governo anterior em setores absolutamente fundamentais, não é? Saúde, educação e segurança pública e, primordialmente, em vários setores, o desmonte de políticas sociais, que é uma das marcas mais contundentes do governo Bolsonaro, e deixou em ruínas pilares que são absolutamente fundamentais para a concretização de políticas de combate à fome, por exemplo, de universalização da educação e da saúde, que saem em escombros, não é? Literalmente, desse término de mandato, de combate à devastação ambiental, isso nos interessa muito para falar dos desafios da nova política externa brasileira, e também de combate a organizações criminosas, que tanto se beneficiaram da disseminação de armas que foi promovida de forma absolutamente irresponsável pelo governo que acabou. Ou seja, são problemas que têm sido enfrentados desde a montagem das equipes de transição, não é? E que se enfrentaram primeiramente com o problema dos próprios investimentos federais previstos no orçamento da União pelo Congresso. E que nós sabemos, né, nessa nova etapa, é tanto mais conservador quanto fisiológico, mas parte desses problemas já acabaram sendo superados muito brevemente com a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a própria inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto, as emendas do relator, não é? Isso, evidentemente, já beneficia o novo governo para a própria gestão do seu próprio orçamento federal, no sentido de promover as políticas necessárias nesse primeiro ano, que será bastante difícil, não é? Para a garantia de direitos básicos, especialmente aos mais pobres, não é? Bom, é preciso sublinhar nesse quadro dos desafios internos a oposição mais radical e forte, que é, sobretudo, uma oposição criminosa. Isso já está bastante claro e foi um caminho escolhido pelos próprios ditos opositores, não é? E que tem que ser enfrentados em termos, repito, policiais e judiciais, não é? Sobretudo após a tentativa de atentado terrorista à bomba nas imediações do aeroporto de Brasília e os atos criminosos de golpe de Estado tentado, de ataque ao Estado democrático de direito por meio de atos terroristas no dia 8 de janeiro. Então, esta oposição acaba expressa na forma de ataques antidemocráticos, defende a intervenção militar, o que é crime, não é? Segundo a legislação brasileira, e engendra atos terroristas, não é? Inclusive esses que eu aqui mencionei. É importante a gente identificar exatamente de que forças nós estamos tratando, não é? Sobretudo para também desmistificar uma condição que tem sido a exaustão repetida pela imprensa
brasileira, inclusive internacional, e por alguns analistas políticos, o entendimento de que haveria uma espécie de divisão da sociedade brasileira, uma polarização ideológica. Isso porque eu não estou nem convencido desta condição e sou, inclusive, crítico a esse tipo de caracterização, né? Por uma série de razões que eu brevemente pretendo aqui colocar. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem repetido esse entendimento de que não existe um Brasil dividido, ainda que o resultado das eleições presidenciais do segundo turno tenha conferido 49,1% dos votos válidos ao candidato Jair Messias Bolsonaro, não é? O que não se pode fazer é confundir esses eleitores com o bolsonarismo. Nem todos esses 49,1% de eleitores podem ser caracterizados como bolsonaristas. Podem ter votado, certamente votaram em Bolsonaro por outras razões, mas essa distinção elementar permite-nos relativizar a própria expressão bolsonarismo radical, que para mim também não existe, porque é redundante afirmá-lo. As pseudoteses e as defesas do bolsonarismo são radicais, no pior sentido que nós possamos conceber do termo. O bolsonarismo ele é antidemocrático, o bolsonarista é avesso à ciência e às artes, não é? O negacionismo é uma característica desta condição, não é? E apregoa o recurso à violência como forma de fazer a política, o que os aproxima de forma bastante direta dos fascismos europeus dos anos 30 e 40, ou seja, não por acaso são avessos à intelectualidade, né? Célebres são as queimas públicas de livros durante o regime nazi-fascista, a intervenção nas universidades, coisa que durante o governo Bolsonaro se verificou. Nós temos interventores como reitores em universidades federais, não venceram a etapa da lista tríplice, a revelia da escolha da comunidade acadêmica tem para si a missão de gerir, não é, os destinos de universidades como paus mandados, literalmente, não é? Porque não tem legitimidade para tanto. Bom, enfim, são essas as forças políticas que, então, nós permitimos, uma vez identificadas, dizer, não representam a quase metade do eleitorado mediano brasileiro. São setores minoritários, né? Para dizer da violência como recurso à política, vamos pegar, por exemplo, o discurso do Bolsonaro prévio às eleições de 2018, que defendia metralhar a petralhada. Bom, nada mais claro que dizer da necessidade de exterminar a oposição política e não de concebê-los como adversários que devem fazer parte de uma disputa política pela consciência do eleitorado mediano. Essa é uma característica dos fascismos, a destruição não do adversário político, mas aquele que é compreendido como inimigo e por isso deve ser vencido. Vencido, leia-se, não derrotado nas urnas, mas exterminado, inclusive fisicamente. E houve aqueles bolsonaristas, não é? Eu não vou dizer os bolsonaristas radicais, não é? Essa é a linha de comando expressa nesse ato de campanha, que foi obedecida por um bolsonarista que aniquilou fisicamente o seu inimigo na sua festa de aniversário. Não é? E não foram poucos aqueles que foram agredidos fisicamente, à morte, inclusive, como se registrou em alguns casos, não é? Em nome dessas visões de mundo, né? Assaz deformadas, sublime-se, ok? Então, são setores minoritários da sociedade brasileira e que só acabam ganhando visibilidade tanto por conta das suas ações ultra-radicais, como aquelas vistas no domingo, dia 8 de janeiro, mas se tratava de algo em torno de 1.400, 1.500 pessoas, não é? Isso não representa um setor nada expressivo da sociedade brasileira, tá certo? Quanto às suas ações anedóticas, não é? Como se de pendurar na frente de caminhões, tentar contatar extraterrestres para o seu socorro, não é? Nos destinos
políticos, não é? Isso se soma às ações violentas, como o fechamento de rodovias, inclusive impedindo pessoas acessarem serviços médicos, não é? Inclusive crianças que, com cirurgia marcada, tinham risco por não poder chegar a hospitais, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, no dia da diplomação do presidente Lula. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Somados os atos terroristas que eu aqui já mencionei. Bom, não se trata, então, a conjuntura do tempo presente no espectro social de uma bipolarização política. Em primeiro lugar, porque o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, repito, é composto como ampla frente democrática, que não é propriamente uma frente de esquerda. Não é? Então, não representa, stricto sensu, não é? A esquerda. É uma outra condição. E, sobretudo, porque tampouco Jair Messias Bolsonaro representa a direita. É outra coisa. É ultradireita. Não se pode confundir a direita política, que, inclusive, tem um pensamento soberanista na realidade brasileira. Se a gente pensar quem criou as universidades no Brasil, não é uma direita ligada ao pensamento militar, que concebe o domínio técnico-científico como um dos pilares da soberania nacional. Na essência, o pensamento militar conservador e de direita tem uma concepção de soberania. Este governo de Jair Messias Bolsonaro não tem, pelo contrário, é entreguista, presta continência para a bandeira de outro país, não qualquer país, mas dos Estados Unidos da América, não é? Eu já vou falar como isso se reproduz no ambiente da política externa, ou seja, o abandono de redes de cooperação sul-sul, não é? De esforços de integração regional, de criação de consensos propriamente, não é? Latino-americanos e de países em desenvolvimento, privilegiando uma reinserção subordinada da política externa brasileira em relações bilaterais com os Estados Unidos. Trazidas para essas relações todas as assimetrias de poder que envolvem esses muito distintos atores, não é? Então, é uma condição de subserviência notável que nos faz pensar, sobretudo para aqueles que conhecem as Forças Armadas e o pensamento militar, não é? Que essas posições são contraditórias e não representam o pensamento do alto oficialato das Forças Armadas, não é? Então, tal qual Adolf Hitler, um ex-cabo do exército bávaro, não é? Era obedecido muito a contragosto pelos oficiais prussianos, motivo pelo qual a alta oficialidade prussiana é que concebeu o atentado ao bunker do Führer, não é? Coronel von Stauffenhausen, não é? Foi quem o concebeu, na verdade não quem o concebeu, mas fez parte da execução da operação, tanto quanto o alto oficialato se sente com a maior certeza constrangido de obedecer voz de comando de alguém que tem a sua saída do exército brasileiro, né, num processo bastante constrangedor, né, que por pouco não acabou na sua expulsão, não é? E avesso à cultura, às artes e às ciências. E, sobretudo, proclamando as universidades e todos os ambientes de construção de conhecimento como perigosos e inimigos. Não é? Então, o bolsonarismo não representa a direita. O bolsonarista não pode se dizer de direita. Ele é de ultradireita. Isso é completamente diferente. Não é? Porque na direita, inclusive, você tem uma posição civilizada e urbanizada de debate político, historicamente desenvolvido na realidade brasileira, com diversos setores das esquerdas. Não é? A ultradireita não debate. Ela grita histericamente enquanto não está disposta a acolher o pensamento diverso. Ela proclama o pensamento único e não acolhe dissensos. Motivo pelo qual o discurso político é substituído pelos textos pequeníssimos de redes sociais, porque são exatamente aqueles que prometem fórmulas simples para problemas complexos do mundo, não é? Ditos numa expressão que cabe em 4 linhas e que não demanda para o leitor, não é? Que deseja compreender os problemas do mundo, nenhum exercício profundamente complexo.
não é? Porque a simplicidade é que explica. Agora, há uma síntese epistemológica elementar aqui. Você não transforma a complexidade no mundo numa expressão simples, pura e simplesmente dizendo que os problemas do mundo são simples, não é? Então, essa é a forma mais eficaz, digamos, de combater o negacionismo da ultradireita, ou a postura anticientificista que fica expressa na forma do terraplanismo, não é? Bom, eu acho que em termos de caracterização conjuntural, falta apenas dizer, isso é muito simples, afirmar o que todos nós experimentamos, não é? Nós estamos sobre uma crise financeira, não só orçamentária, cavalar, não é? A crise econômica se expressa em altos índices inflacionários que, por exemplo, da formação dos preços de combustíveis, gasolina, etanol, álcool, diesel, não é? Chegam à mesa do povo brasileiro, que tem o seu poder de consumo cada vez mais diminuído, e essa diminuição da demanda afeta diretamente o mundo da produção e na conseguinte formação de preços cada vez mais inflacionados para o achatamento cada vez maior do poder aquisitivo da classe trabalhadora. Nessa lógica, não é solução nenhuma a dita flexibilização das leis protetivas do trabalho. É a institucionalização da precarização com novos contratos, não é? Que nada resolvem, senão maqueiam o problema de uma crise profunda que acomete a sociedade brasileira e faz com que nós nos reencontremos com o problema da fome. Esse governo de Jair Messias Bolsonaro tem uma imagem tétrica final. Não é? As filas de brasileiros e brasileiras disputando por ossos, por restos, por peles de animal, não é? Muitas vezes jogadas no lixo. Então, são esses os desafios a serem superados. Esses eram os elementos conjunturais que eu queria aqui colocar para início das nossas discussões. Em termos de política internacional, a gente fala, política internacional menos, né, de política externa, a gente fala do retorno do Brasil, não é, a um protagonismo internacional. Bom, a que isso se refere? Nós recentemente vimos esse retorno ser comemorado mesmo antes da posse do Lula, do terceiro mandato. Foi em novembro do ano passado, quando já num vácuo notável de poder, né, desde o final do segundo turno, que o presidente Jair Messias Bolsonaro deixou na prática de ser presidente, o que, inclusive, para quem tem investidura pública, não é? Pode ser implicado no crime de prevaricação, tá certo? Bom, como candidato eleito ainda, antes da diplomação e da posse, o Lula foi ao Egito à COP27 e, diga-se de passagem, foi o líder político mais esperado e aclamado de todo o evento. Era o discurso mais esperado. Por quê? E se vocês bem se recordam, havia um coro, não é, da plateia. O Brasil voltou, tá certo? Bom, vamos partir daí. O mesmo clamor, em alguma medida, pode ser percebido no Fórum Econômico Mundial, que está ocorrendo agora em Davos. Tá certo? Por quê? Porque o Brasil já esteve. Se o Brasil voltou, ele já esteve. E esteve ausente logo em seguida. Bom, eu não vou aqui repassar uma história da política externa brasileira, porque essa política externa ativa e altiva do governo, dos dois primeiros mandatos presidenciais do governo de Lula, não é o único esforço de multilateralismo da política externa brasileira. Houve, inclusive, momentos de multilateralismo ao final dos governos militares. É o caso, por exemplo, dos governos de Médici e Geisel, né? De uma diplomacia do interesse nacional e de um pragmatismo responsável e ecumênico. Não vou tratar deles aqui, mas daquela que foi a etapa culminante do protagonismo internacional brasileiro em arenas multilaterais, a política externa ativa e altiva, que, conforme eu havia mencionado anteriormente,
é, de alguma forma, resultado de um protagonismo que na arena política interna está voltada à resolução de problemas historicamente desconsiderados na institucionalidade do Estado brasileiro. Eu repito, um Estado logístico forte o suficiente para garantir investimentos em desenvolvimento nacional, combatendo mazelas sociais graves, sobretudo a fome e o desemprego, não é? Tendo como correspondente na política externa um salto bastante significativo em termos de protagonismo internacional. Para a gente localizar essa propositura de política externa naquele período dos 2 primeiros mandatos presidenciais, sobretudo no primeiro, é a própria superação do consenso de Washington, que está colocada aqui. A saber, consenso de Washington, leia-se uma bula prescritiva, né, elaborada por think tanks da área administrativa e econômica dos países de capitalismo desenvolvido, sobretudo Inglaterra e Estados Unidos, não é? Com a coerência do corpo doutrinário neoliberal dirigida a essa bula prescritiva para países, entre aspas, em desenvolvimento. É como se passou a considerar, ao cabo da Guerra Fria, que teve no Consenso de Washington uma espécie de instrumento armistiциal, não é? Como foram concebidos os antigos países que compunham o Terceiro Mundo. Pois bem, aqueles que adotaram essa bula prescritiva como via única para o desenvolvimento econômico e social, vejamos no que deu. Argentina e Brasil. Não é? A Argentina, no final dos anos 1990, uma crise econômica aguda que inviabilizou não um, mas uma série de governos que sucederam em algumas semanas uns dos outros. No caso do Brasil, uma crise bastante severa, então, precisamente sangrada em 1997 até 98, 99, não é? Bom, nesses termos, enfrentando-se com o esgotamento dessas políticas neoliberais numa primeira onda de choque que atinge o mundo periférico no sistema mundial, sobretudo a América Latina, as políticas do primeiro mandato do presidente Lula se enfrentaram notadamente com o desafio da geração de empregos e a distribuição de renda, etapas absolutamente fundamentais para o combate à fome e a promoção de direitos sociais, o que, eu repito, tem relação direta com a elaboração de agendas propositivas de política externa. É daí que a gente colhe a própria coerência de uma política externa ativa e altiva, elaborada e operada, como eu já disse aqui, pelo chanceler Celso Amorim, e que está alinhada, portanto, a esse projeto de desenvolvimento nacional e a uma nova postura brasileira frente às grandes potências e às consideradas válidas agendas globais. Propriamente dita, a construção aqui de um protagonismo brasileiro como ator global relevante, eu diria mais, de primeira grandeza. Isso explica o coro "O Brasil voltou", né? Sobretudo porque, nesse período formativo da política externa ativa e altiva, a ênfase é toda ela dirigida à construção de novos canais multilaterais, não é? A saber, é uma postura independente dos interesses do Norte, sobretudo, não é? Vamos pensar, por exemplo, no Norte, que propunha a ALCA, não é? Desde o governo de George Walker Bush, não é? E que, para esses esforços, não é, recém-inaugurados, tem como ênfase o fortalecimento do conglomerado do G20. O Brasil realiza esforços bastante consideráveis, tendo como exemplo o G20, para criar e consolidar vias alternativas e bastante legítimas, não é, para essas novas agendas. Talvez o esforço mais exitoso nesse sentido, e há consenso na historiografia especializada, seja a Unasul, inicialmente chamada de CASA, não é?
seria a experiência mais exitosa nesse contexto, não é? A União das Nações Sul-Americanas. Bom, nesse contexto internacional, em 2008, nós temos a crise dos subprimes, desde, primeiramente, a economia norte-americana acometendo economias centrais do espectro europeu. Nesse momento que a gente pode testar o funcionamento dessas arenas multilaterais, cujos esforços da política externa brasileira foram fundamentais para sua ou criação ou consolidação. É o caso, notadamente, dos BRICS, que teve protagonismo singular por responder coletivamente, não é? Ainda que os interesses dos seus distintos membros não estivessem inteiramente convergentes, não é? As proposições para a superação da crise feitas desde os Estados Unidos e a Europa Central, demonstrando haver um consenso próprio dos países em desenvolvimento, não é? Bom, os BRICS já corroboram a tese que o multilateralismo perseguido pela política externa brasileira não dizia respeito apenas à América Latina, né? O que fica expresso também pela iniciativa da criação do IBAS, ou o G3, não é? O fórum que envolve Brasil, Índia e África do Sul, sobretudo com uma aliança geoestratégica, cujo objetivo fica demonstrado, não é? De aprofundar a cooperação entre as três potências em fóruns multilaterais, bem como entre si. E em termos geoestratégicos, os avanços foram muitos, sobretudo com exercícios navais que têm o nome de Ipsamar, não é? Que envolvem as três potências. Bom, dessa composição, um dos resultados subsequentes é a própria entrada da África do Sul nos BRICS, o que passa a estreitar ainda mais as relações entre Brasil e o continente africano, ao mesmo tempo em que aprofunda o processo de descolamento de votos do Brasil, por exemplo, não é? Com os votos norte-americanos em arenas como a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Isso reproduz em outras esferas e organizações internacionais em seus processos políticos, não é? Então, o que a gente está falando aqui não é que se trata de uma política externa atritosa que vai buscar problemas com o Norte, que era como, de forma tosca e simplista e equivocada, não é? O governo Bolsonaro caracterizava a política externa do governo Lula. Os embates hemisféricos, sim, ocorreram, mas, sobretudo, pela negativa da submissão da política externa brasileira aos interesses do Norte e a busca por uma condição emancipada por meio do fortalecimento das suas relações com outros atores considerados subalternos ou em condição de expressivo desenvolvimento, não é? E esses embates hemisféricos se deram, sobretudo, por dois vieses. Primeiro, a defesa brasileira contra a ingerência externa, casos emblemáticos da Venezuela e de Honduras, não é? Que sofreram com essas ingerências. E dos contenciosos comerciais havidos na Organização Mundial do Comércio, entre os quais eu destaco aqui o caso do algodão, que foi aquele mais amplamente explorado pela imprensa nacional e internacional, não é? Pois bem, indo para o encerramento dessa primeira parte, a fim de caracterizar o que foi uma política externa ativa e altiva, nós estamos falando, sobretudo, da coordenação brasileira de esforços de um sul global. Esse conceito se amplia na política internacional e é amplamente explorado pela diplomacia brasileira, não é? Porque se tornam insígnias de um projeto de política externa, não é? Que é responsável
direta pelo alcance de uma elevada condição de protagonismo internacional que, por exemplo, leva o Brasil a ser demandado a arbitrar conflitos. Por exemplo, em conversações bilaterais com o governo do Irã, não é? Chamado também a se posicionar frente ao conflito israelo-palestino. Não é? Eu apresentei recentemente um trabalho no Congresso, no simpósio da ANPU, junto com a professora Letícia Risotti Lima, tratando, né, do protagonismo brasileiro nessa etapa, né, que foi a de política externa ativa e altiva frente ao conflito israelo-palestino. Mas, sobretudo, o caso mais emblemático é o da participação brasileira na MINUSTAH, né, a liderança brasileira que levou as próprias Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, a um outro patamar de importância nas relações internacionais. Não é? Por isso, é preciso afirmar e reafirmar que este oficialato que funcionou como entourage do governo Jair Messias Bolsonaro não representa o alto comando das nossas Forças Armadas, porque elas se recordam, eu tenho plena convicção disso, se não se recordam, devem se recordar, não é? Do que representou para o Exército, por exemplo, enviar seus quadros para o Haiti. Né? Em termos de importância, o que representou para a história das armas brasileiras, acompanhar esta evolução crescente de um protagonismo internacional como nunca antes se havia visto na realidade brasileira, não é? E, para terminar essa parte, África e Oriente Médio foram dois focos também que trouxeram importantes resultados geopolíticos para essa nova e bem exitosa política externa, não é? Com o discurso, sobretudo, de África parceira, que não foi nem compreendido, muito menos havia capacidade cognitiva para se compreender os seus termos por parte daqueles que destruíram esses esforços e que agora demandam a reconstrução dessas pontes que nos permitiam dialogar numa condição bastante simétrica com a União Europeia, por exemplo, não é? Em contendas comerciais, não é? Para não falar dos esforços deste governo em decompor redes de cooperação e integração como o Mercosul, não é? Também faz parte desse processo a iniciativa da ASPA, a Cúpula América do Sul Países Árabes, como eu falava há pouco, e da ASA, que é a Cúpula África América do Sul, e que ratificam esses esforços brasileiros de construir espaços de conversação multilateral independentes das agendas, das arenas dominadas pelos países desenvolvidos. Bom, é nisso que consistiu uma política externa ativa e altiva. Eu já fui avisado aqui do meu tempo decorrido. Eu espero que, na etapa do debate, eu possa falar sobre três coisas que são inescapáveis a esse debate. O que foi a destruição dessas linhas mestras de política externa, não pura e simplesmente pelo governo Bolsonaro, mas por dois de seus agentes que mais importaram nesse processo, por quão destrutivo foi o poder que eles liberaram. Ernesto Araújo, frente ao Ministério das Relações Exteriores, e Ricardo Salles, o antiministro do Meio Ambiente. Entendendo o que fizeram esses dois personagens, pelo menos a gente entende qual é o desafio que já é enfrentado pelo Mauro Vieira, o atual ministro de Relações Exteriores, o Celso Amorim, que é um consultor especial da presidência da República, e o que significam os discursos, não é, do Fernando Haddad, da Marina Silva, em Davos, não é, nesses dias que atravessamos. Então, muito obrigado a todos e todas pela atenção prestada a essa primeira parte de uma exposição, como sempre, para quem me conhece, um tanto caótica, não é? Eu pretendo que esses conteúdos façam mais sentido quando eu puder amarrá-los, né, a partir desses três subtemas que são inescapáveis: Ernesto Araújo, Ricardo Salles e Mauro Vieira, o reconstrutor. Obrigado. Rodrigo, obrigado pela sua ótima explanação, pelas suas falas. E agora vamos passar, então, às comunicações das nossas redes sociais, não é? Léo Lacerda comenta lá pelo YouTube
né, faz parte aí da nossa audiência, o seguinte: irmãos, eu não aguentei ficar na ordem no governo Bolsonaro. Elaine fala logo em seguida o seguinte: comenta no YouTube, segundo ela, não sei como conseguimos ficar no país com esse governo do Bolsonaro. Isso é uma crítica que ela faz durante o período Bolsonaro e como as pessoas permaneceram no país, né? A irmã Carmen Vale está nos acompanhando lá nas redes sociais através do YouTube, tá? E Elaine pergunta pelo YouTube o seguinte: na opinião do Rodrigo Medina, e não precisa responder agora, tá, Rodrigo? Na opinião do Rodrigo Medina, como o Brasil deve se posicionar diante das tensões entre os Estados Unidos e a China, e entre a OTAN e a Rússia, de modo a preservar nossos interesses bilaterais? Em nosso chat, no Zoom, temos 3 irmãos com mãos estendidas. Temos o irmão Lamartine, o irmão Amir e o irmão Nemias. De tal forma que nós vamos passar a palavra, então, para cada irmão, e Rodrigo, com a sua sapiência, vai tentar, então, responder em bloco. Tá bom, Rodrigo? Então, Tudo assim, bem. nós temos já a pergunta aí da nossa ouvinte, que eu vou repetir mais uma vez para fixar, né? Elaine Barros, parabéns aí pela participação, está nos acompanhando no YouTube, com a seguinte pergunta: como o Brasil deve se posicionar diante das tensões entre os Estados Unidos e a China, entre a OTAN e a Rússia, de modo a preservar nossos interesses bilaterais? Em seguida, agora, então, vamos passar a palavra e nós vamos solicitar aos irmãos para serem bastante sintéticos, né? Bastante objetivos. Vamos passar a palavra para o irmão Lamartine, Nemias e Amir, para depois, num segundo momento, a gente abrir um bloco de novas perguntas para, então, finalmente encerrar nossa noite, embora tenhamos ainda muito trabalho pela frente, tá bom? Irmão Lamartine, com a palavra, por favor. Só abrir seu áudio, por favor, irmão. Olha, eu acredito que foi o irmão Nemias que levantou a mão primeiro. Transfere para ele. O irmão Nemias está dizendo que não. Então, pode ir em frente, irmão Lamartine. Sem problema. Pode ir em frente. Pode ir em frente? Então, sim. Dos aspectos que o nosso caçula, né, o irmão Rodrigo, comentou, algo que ele deixou um pouco no ar foi a questão da religião nesse processo todo. E eu, como teólogo e como estudioso da religião, eu tenho um parênteses aí que eu queria colocar, que poucas pessoas levam em consideração. O processo evolutivo no século XX do fascismo, ele nasce com o processo migratório da Europa no final do século XIX, que vem para as Américas, e a repentina aparição das aparições marianas na Europa. Isso bloqueou um processo evolutivo do pensamento marxista, do processo do pensamento anarquista na Europa, e transferiu em parte fracionada para as Américas. E, consequentemente, o fascismo ele se evolui e se cresce quando o aspecto religioso, e eu falo aqui do aspecto católico, ele ganha cunho conservadores. O caráter conservador da Igreja Católica, ele alimenta o conceito fascismo, que é a questão da família, de Deus, da moral, etc. Isso é uma coisa latente que transgrediu. Se nós, até 1964, éramos Deus, liberdade, pátria e família, a partir no aspecto católico, a partir do século XXI, nós ganhamos Deus, pátria e família no aspecto do neopentecostalismo. Essas nuances da religião, na sua transmutação, que vai incorporando o fascismo, ou o fascismo vai incorporando essas novas linguagens e construindo subliminarmente o conteúdo que ele quer impor à sociedade.
E esse conteúdo, como o irmão Rodrigo colocou, é prático, ele é extremamente prático. É frases curtas para instalar e colar. Eu queria que o irmão, se ele lida um pouco com essa área também, colocasse do fundamento e do papel do pregacionismo neopentecostal e também do catolicismo conservador, que hoje o fascismo não é maior na Europa, porque o Papa Francisco segura as duras penas o que está acontecendo por lá no aspecto da religião. Eu queria que o irmão Rodrigo, como expert na questão das relações internacionais, tratasse dessa questão também, religião enquanto presença no Estado. Era isso, tenho dito. Perfeito. Irmão Neemias, gostaria de completar? Perfeito, irmão Juca. Irmão Rodrigo, boa noite, irmãos e irmãs. Eu queria, aproveitando aqui a fala do irmão Lamartine, e também, já que o Rodrigo vai entrar um pouco no aspecto do ministro Ernesto Araújo, lembrar um artigo do Ernesto Araújo em que ele classificou o Trump como uma divindade que poderia salvar a civilização ocidental. Quer dizer, ou seja, para a gente ver o absurdo que a gente tinha de ministro de Relações Exteriores, entre outras coisas, né? Classificado ao globalismo como algo, né? Um negacionista da questão climática, enfim, um negacionista da Covid, entre outros aspectos. Mas eu queria fazer um destaque rápido para a questão da pauta de costumes, do ponto de vista internacional. Esta semana, o Brasil anunciou sua saída do Consenso de Genebra, um tratado assinado pelo Brasil em 2020, junto com países extremamente retrógrados em relação à questão das mulheres, como Egito, Hungria, Estados Unidos do Trump, Uganda e Indonésia, junto com o Brasil, assinaram esse documento. E esse documento é interpretado pelos bolsonaristas como sendo o Brasil dizendo que está a favor do aborto, né? O que correu nas redes sociais foi que agora o Lula disse que era contra o aborto, ele se coloca a favor na medida em que ele retira o Brasil desse consenso, entre aspas, que era um documento assinado por apenas 6 países, entre os quais o Brasil do Ernesto Araújo na época, em que, entre outras coisas, ele restringe o direito à mulher, né? E a gente sabe que a posição do atual governo brasileiro é retirar exatamente a questão, a discussão do aborto, do âmbito político para o âmbito da saúde pública. Então, eu gostaria que, na medida do possível, o irmão Rodrigo tratasse um pouco da questão internacional da pauta de costumes, como o Brasil se inseriu nessa e como ele sai dessa no governo Lula. Obrigado. Irmão Amir? Irmão Juca, como a minha pergunta sai um pouco do contexto que a gente já está estabelecido aqui, eu vou deixar para fazer depois no próximo bloco, se houver possibilidade. Ótimo, então. Bom, Rodrigo, 3 perguntas bastante complexas, com a palavra. Bom, muito obrigado, Jucá, de novo. Agradecer àqueles e aquelas que elaboraram as questões. E primeiro me solidarizar com o irmão que mencionou aí o seu desconforto em seguir frequentando loja e que eu, bem como todos os que comigo compõem a Irmandade Progressista, já passamos por isso, não é? Inclusive, tendo que se afastar dos trabalhos em loja, mudar de loja. No nosso caso, irmão Léo Amir Lacerda, sabe, o nome dele, meu irmão. Lacerda. Irmão Léo Lacerda. No nosso caso, a única alternativa, para mim foi a única, foi fundar uma loja progressista. Porque o ambiente em diversas oficinas pelas quais eu passei, não todas, não é? Inclusive de perseguição política a quadros progressistas que são aqueles que defendem o caráter primal da maçonaria, não é? Que é progressista desde a sua própria Constituição, não é? O irmão Kênio Ismail, seu trabalho de escrita da história da maçonaria, bem demonstrou. O irmão Tomás, que é nosso membro aqui da Irmandade Progressista, também trabalha com essa questão de que a maçonaria foi expurgada por períodos de autoritarismo político contumaz. Tanto o Estado Novo, sob Getúlio Vargas, quanto a ditadura militar brasileira produziu o expurgo de quadros da maçonaria. E, nesse esforço de composição de uma irmandade progressista,
nós fazemos o óbvio, combater o obscurantismo, só que dentro da ordem, a anticiência, dentro de uma ordem que historicamente defende a ciência. Nós defendemos a democracia contra o pensamento totalitário, não é, que existe dentro da maçonaria, em uma instituição que é fundada a partir de um ideário liberal em expansão no ambiente europeu e extra-europeu durante o iluminismo, o avanço das ideias liberais na Europa. Ou seja, nós fazemos o óbvio, não é? Por isso é o bom combate, tá certo? E nós, como somos livres pensadores, podemos sim nos associar a diferentes teses políticas. No entanto, temos que ser cobrados pelas contradições de fazermos essas associações, uma vez que fazemos um juramento, né, de obediência às leis do país. A Constituição é a nossa lei magna, não é? Espero que entre os terroristas do dia 8 de janeiro não haja membros da maçonaria, porque se houver, eles têm que ser chamados à responsabilidade não apenas civil e criminal, mas dentro da ordem. E, na minha concepção, não tem o que fazer dentro da ordem. Está no lugar errado, tá certo? Bom, isto dito, vou passar a pergunta da Elaine sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. China que recompôs a porção marítima da Rota da Seda com os acordos recentes com Sri Lanka e as Maldivas, não é? E a economia brasileira diretamente impactada. Vamos pensar, por exemplo, a formação do preço da carne, não é? E o quão cara ela está, pelos resultados de uma mal pensada política de substituição de exportações norte-americanas para o maior mercado consumidor do planeta, sem que haja uma política de regulação de volume de exportações que privilegie o atendimento do mercado interno, não impactando na formação dos preços, não é? Então, é algo muito cuidadoso a ser feito, mas o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nas suas gestões anteriores, demonstrou habilidade nesses termos. Em relação à guerra na Ucrânia, ainda como candidato, o Lula se posicionou, a meu ver, adequada e cuidadosamente, sem aderir ao vagalhão do senso comum carreado pela imprensa internacional, que se tratava de uma luta do bem contra o mal, não é? Do governo de Vladimir Zelensky, no meu entendimento, bastante irresponsável, não é? No afã de projetar-se como liderança internacional, e ele vem surfando essa onda muito claramente, não é? Inclusive, foi objeto de um ensaio na Vogue, né, se vocês bem se recordam, não é? E insuflando pais de família a fabricarem coquetéis Molotov e lutar a guerra, né, enquanto ele está bastante protegido dela, não é? Não os seus ministros. Hoje houve a queda de uma aeronave que matou o ministro do interior e a sua família. Não se sabe ainda se foi um ataque russo ou não. E, portanto, a luta do bem, bastante problemático caracterizar o bem nesses termos, se a gente levar em consideração o Euromaidan, a presença neonazista na Ucrânia. Esses dias a gente teve que ouvir a imprensa francesa usar a expressão neonazistas moderados, né, para falar do Azov. Ou seja, é o fim da picada, não existe neonazismo moderado, é importante informar, não é? Ou berrar aos quatro ventos. Pois bem, isto dito, de outra parte, a OTAN também não simboliza o bem, mesmo porque a sua existência é um tanto anacrônica, se nós pensarmos no processo que levou à dissolução do Pacto de Varsóvia, quando ela fazia sentido, a não ser que nós passamos a compreender os termos da política internacional em termos de política de poder, não é? Aí eu consigo entender, inclusive porque uma espécie de colar de pérolas, que é a forma como se apresentam bases da OTAN no cerco à Rússia e China, não é? Fazem continuar a política de contenção que vigorava ao tempo da Guerra Fria no combate ao comunismo. Nos permitindo compreender que a política de contenção não tinha como inimigo primordialmente o comunismo internacional, não é? Mas estava à mercê de interesses econômico-comerciais, não é? Contra dois gigantes globais, não é? Bom, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, quando teceu,
o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quando teceu considerações sobre a OTAN, não é? E o irresponsável esforço de tentar endurecer o cerco à Rússia, inclusive projetando-se na direção de mares quentes, né? Porque apesar da grande dimensão litorânea do Estado russo, está congelado, estão congelados esses mares durante boa parte do ano, não é? Então, ao apontar a inconsistência da estratégia da OTAN e quão irresponsável ela seria pela escalada das tensões que poderiam culminar na deflagração de uma guerra de larga envergadura, não é? Esses argumentos têm escapado, via de regra, às análises internacionais a cabo da grande imprensa. O que eu indico, efetivamente, sem que se assumam lados onde o inimigo é a própria guerra, não é? É entender que nós estamos frente a uma guerra, sobretudo de narrativas, tá certo? Bom, isso nos faz escapar aos maniqueísmos. Obrigado, Elaine, pela questão. O Lamartine pergunta sobre uma condição elementar do fascismo, né? A sua dimensão, eu vou dizer, mágico-religiosa, tá? O catolicismo teve um papel importante a cumprir para as primeiras elaborações de um fascismo italiano em termos doutrinários. Mas trata-se o fascismo italiano de uma etapa inicial dos fascismos europeus. A sua expressão consolidada é a do nazifascismo, para o qual erra a historiografia, inclusive num certo consenso, em dizer que não há uma cosmovisão religiosa, porque ela é avessa, inclusive, ao catolicismo. Mas eu mesmo tomei contato com uma determinada literatura, publiquei um texto sobre isso em 2013, sobre a dimensão cosmorreligiosa do nazismo, que nas referências a toda uma iconografia e simbologia nórdicas, inclusive a caros esses símbolos a ordens teuto-austríacas, como a Thule de Munique, não é? Isso explica também por que a maçonaria liberal foi perseguida na Alemanha sob regime nazifascista. Entre 80 mil a 200 mil maçons foram mortos em campos de concentração, um número bastante impreciso, porque eles levavam a mesma insígnia, não é, que inimigos políticos liberais, não é? Então, essa percentagem é bastante imprecisa. Bom, havia, então, uma dimensão mágico-religiosa no nazifascismo. A questão é que o Deus Supremo, que a todos submetia, era o sangue. Não é? Daí a expressão eugênica, para referir a área aplicada da ciência genética, não é? Que não foi concebida pelos alemães, mas chegou à Alemanha desde o final do século XIX, oriunda de outras realidades, como a Inglaterra, por exemplo, não é? Como a Bélgica e os Estados Unidos, inclusive, que colaboraram para a criação, para a sistematização do pensamento eugênico. Na Alemanha, chega como disciplina acadêmica, a higiene racial, não é? E o que faz Adolf Hitler, ex-cabo do exército bávaro, quando preso depois do malfadado putsch da cervejaria, que pretendia o controle do governo da Baviera, não é? Foi sistematizar como pseudo-tese política nas linhas do muito mal escrito Minha Luta, escrito em 24, publicado em 1926, transformou esta cosmovisão em doutrina política. Em 1934, quando Hitler, já feito chanceler, nas eleições de 33, funde a chancelaria e a presidência após a morte do presidente reeleito, Paul von Hindenburg, ele transforma a cosmovisão que virara doutrina política em política de Estado. Bom, o Holocausto e todas as agruras sofridas pelo mundo no decurso da Segunda Guerra, para mim o Holocausto começa antes. Começa em 38 com a Kristallnacht, não é? A Noite dos Cristais Quebrados. Só findará na imagem tétrica das Marchas da Morte em 1945. Pois bem, está aí um ponto de conexão importante entre uma ultradireita
parida pelos anos 30 e 1940, sobretudo pela crise internacional do capitalismo, e as novas direitas que acometem diversas realidades hoje, mas, tipicamente, para a realidade brasileira, o discurso conservador encontrou lastro na possibilidade de organização dos mais expressivos currais eleitorais servis a essa ultradireita, uma vez associado o poder político aos mandatários de franquias, grandes franquias neopentecostais. Não é? Não existe vazio na política. Uma grande tarefa para este novo governo é se reaproximar de expressivos segmentos de sociedade que se veem identificados com esses ambientes de sociabilidade. E o PT não poderia ter se esquecido disso, hein? Porque qual que é a origem do Partido dos Trabalhadores? Por exemplo, aqui na região sul-sudeste, estou pensando em Osasco, onde está o campus da Unifesp, onde eu leciono, são as comunidades eclesiásticas de base. Os únicos, eu estou pensando agora lá na obra do Erich Fromm, que eu conversava com o Jucá e com a Mira antes de começar, O Medo à Liberdade, onde o Fromm dizia: só no século XIX, segundo ele, a reforma protestante se consolida. Se consolida porque a classe operária elege a igreja como um único ambiente de sociabilidade que o aceita. Aqui em Osasco, as comunidades eclesiásticas de base eram os únicos ambientes de sociabilidade da classe trabalhadora, porque nenhum outro ambiente os pertencia. Pertenciam às classes dominantes e assim eram definidas pelo poder de compra que possuíam. A gente tem que pensar estratégias de reaproximação com aqueles desassistidos pelas estruturas de poder à margem, não é, do desenvolvimento social, e que são capturados nas suas consciências, corações e mentes por canalhas que vendem a fé, vendem a salvação à frente de bilhardários empreendimentos, não é, que comercializam a salvação. Então, a gente tem que pensar efetivamente como dialogar e como reconectarmos, não é, teses políticas que dizem respeito à emancipação dos indivíduos àqueles que efetivamente carecem desta condição da emancipação. Não é? Eu só acho o seguinte, eu acho que se a gente pensar malogros e sucessos do marxismo e do anarcossindicalismo, que, por exemplo, chegam juntos, ou o anarcossindicalismo precede o marxismo em várias realidades, como no Brasil, não é? O trabalhador brasileiro foi conhecer o marxismo a partir da crítica que fazia a imprensa anarquista, a imprensa operária, não é? Nos malogros que teve na realidade europeia, por exemplo, a derrota espartaquista em 1918, não é? Ela é dura. E para a classe trabalhadora, a ausência da alternativa socialista, não é, produz a possibilidade da sua corrupção pela extrema-direita. E é uma adesão aquiescente, segundo Erich Fromm. Os estratos de sociedade efetivamente nazistas, né, que aderiam de forma mais fanática às proposituras da NSDAP, eram os estratos rebaixados das classes médias. Certo? Bom, e o Lamartine falando sobre o Ernesto Araújo, não é? Toda essa celeuma levantada a partir da saída do Brasil de um ambiente onde não deveria estar o governo brasileiro, estar numa mesma união de esforços pelo conservadorismo em que está o governo da Indonésia, que é parido por um genocídio perpetrado em 1968, instaurou, por meio de um golpe, do genocídio, que é um politicídio, porque a definição dos grupos-alvo que deveriam morrer, e morreram das formas mais atrozes, estrangulados em grande medida, enforcados com fios de arame. Né? Este governo vem dizer o que são bons costumes para a família. Quantas famílias esse governo não destruiu? É o mesmo que o torturador, ou aquele que defende o torturador, que destruiu diversas famílias, vem defender a família hoje. Né? Então, enfim, outros regimes autocráticos que vilipendiam o primal do direito à liberdade, que é tão ovacionada pelos neofascistas, não é?
em seus atos de violência, sem respeitar a liberdade de o outro proferir visão política, manifestar visão política diversa da sua, não é? Vir apregoar valores da família nesses fóruns onde o Brasil não deve estar mesmo, porque essa é uma característica, eu falava, não é? E o Lamartine também observou, o Neemias observou, acho que eu estou confundindo o Lamartine com o Neemias aqui, desculpa, Neemias. Aliás, um abraço ao pessoal da Pia Campadelo, tá? Saudades de vocês. Que uma das foi o Lamartine quem falou, que uma das estratégias do neofascismo, não é a tradução em sentenças, tradução não, né? A expressão em termos simplistas de discursos de redes sociais das complexidades dos problemas do mundo. Pois bem, eis a pauta dos costumes. O que é a questão do aborto para a realidade brasileira? É claro que ela envolve uma dimensão ético-moral, mas o problema é com centralidade político e afeta diretamente políticas que vão desde a seara jurídica até, e pensando, por exemplo, no crime de estupro, não é? Para aquela que engravida tendo sido vítima de estupro, não é? Até questões como anencéfalos, não é? E, sobretudo, políticas de saúde pública. Há que se pensar efetivamente na prevenção em métodos contraceptivos e também o volume de mulheres que morrem ao procurar alternativas para o aborto fora da rede convencional, não é, de saúde, tá certo? Então, tem que se pensar nesse temário em termos de políticas públicas, numa discussão amplamente feita pela sociedade e não determinada por essas escusas lideranças religiosas, cujos interesses não passam longe do bem-estar da família brasileira, porque se valem, sobretudo, para o assentamento das suas grandes fortunas, do pão que é retirado de cima da mesa dessas famílias, para alimentar quem trabalha com a exploração da fé alheia. Tá certo? Então, não tem que ser determinado por essas escusas consciências, não é? E proclamadas essas políticas como ciosas da moral dos bons costumes, não é? Mas a partir de um amplo debate que envolva todas as dimensões do problema, inclusive ético-morais. Inclusive ético-morais. Não é? Mas não com centralidade única e exclusivamente esta condição. Agora nós estamos falando, Neemias, não é? De alguém que no seu discurso de posse já começa a invocar fantasmas. E durante apesar de que o Ernesto Araújo foi substituído em março de 2021 pelo Carlos Alberto Franco França, não é? Mas o que ele fez até ali já foi absolutamente devastador. Nós vamos ter que lidar com o entulho de escombros que ele deixou. No seu discurso de posse, ele invoca o globalismo como fantasma de uma ordem global da qual o Brasil deveria ser desprendido. Ele fala que a ordem global é a configuração atual do marxismo. Poxa, nenhum marxista há de concordar que a ordem mundial é marxista neste momento, não é? De bancarrota do desenvolvimento capitalista, levando a maior hiperexploração de força de trabalho para a recomposição de taxas médias de lucro das classes proprietárias. E de financismo atroz, de especulação financeira. Nenhum marxista concordará que a ordem mundial é marxista. Portanto, são as vozes na cabeça do Ernesto Araújo, né, que aparecem como fontes primordiais de um discurso absolutamente estapafúrdio que envergonha... O Ernesto Araújo que diga... Oi? Bom, e não é o único estapafúrdio, não é? Vamos lembrar que o Ernesto Araújo... afirmou que tanto fascismo quanto nazismo eram fenômenos de esquerda. Não é? O Jair Messias Bolsonaro disse isso depois de ter visitado o New Holocaust Museum no Har HaZikaron, no Yad Vashem, em Jerusalém, que é, enfim, um desrespeito atroz às vítimas da Shoah,
aos justos entre as nações, o Ras Caron abriga o jardim dos justos entre as nações, ele disse isso lá, né? Ou seja, houve uma resposta de historiadores, não só brasileiros, mas, sobretudo, europeus, não é? Afirmando que estava errado. Não é? Bom, teve bolsonarista que quis discutir com... no site do governo alemão que afirmava o nazismo um regime de direita. Então, é uma negação da própria realidade, inclusive histórica. E que o Ernesto Araújo protagonizou uma cena vergonhosa com o embaixador da China no Brasil, porque ele respondeu assertivamente e de forma nada desrespeitosa o deputado Eduardo Bolsonaro, que numa postagem irresponsável nas redes sociais dizia que a China era culpada pela pandemia mundial de Covid-19. Ou seja, o conspiracionismo do conspiracionismo ensandecido, não é? E ao responder o Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo, que é chanceler, não é? À época, à frente do Ministério das Relações Exteriores, diz que a obrigação do embaixador é se retratar. Bom, muitas foram as razões pelas quais a vacinação do povo brasileiro demorou. Teve muitos embrólios no meio do caminho, não é? Negociatas envolvendo vacinas. A CPI da Covid tentou esmiuçar todo esse embrólio. A demora, a vida, mas não retirem deste cômputo, não é, a péssima condução que o Ministério das Relações Exteriores teve, sobretudo nos dissensos que produziu com o maior parceiro comercial do Brasil, a China. Ou seja, a postura do governo Jair Bolsonaro no cenário internacional foi um dos fatores de atraso nos trâmites comerciais para aquisição de vacinas, né? Portanto, há uma responsabilidade direta pelo número de mortos aí acrescidos. Para não dizer das fake news que o ministro das Relações Exteriores espalhou na internet. Vamos lembrar que o Gilmar Mendes discutiu diretamente com ele. Depois ele dá uma entrevista para a CNN, se não me engano, em inglês, inclusive. Ele atribuiu na entrevista que deu a responsabilidade do combate à pandemia aos governos estaduais, dizendo que por uma decisão do STF o governo Bolsonaro não podia fazer mais nada, eram os governadores. Bom, um dos próprios ministros do STF teve que ir a uma rede social e dizer é fake news. O STF nunca arbitrou dessa forma. Não é? Ela disse das responsabilidades nas 3 esferas da administração pública: federal, estadual e municipal. E não cerceou a atuação do governo federal. É que de forma mal intencionada, para ser elegante aqui, tá? Vou tentar ser, né? De forma muito mal intencionada, isso foi utilizado, e tem que ser distorcido para ser utilizado, como desculpa por não ter agido. E agiu, comprou cloroquina, investiu em pesquisa para a utilização de medicamentos comprovadamente inócuos, comprovadamente inadequados para o combate à pandemia de Covid-19. Então, olha, eu não me recordo de uma figura tão nociva à política externa brasileira ter estado à frente da instituição máxima, que é histórica, não é? Na condução das nossas linhas de política externa, não é? Irmão Rodrigo, concluiu? Sim. Ok, então. Meus irmãos, o nosso tempo já está bastante apertado. No entanto, temos ainda uma pergunta que está apontada aqui nas nossas redes sociais, da irmã Carmen Vale. E ela pergunta o seguinte: Rodrigo, segundo eu entendi, o governo Lula conseguiu expandir seu comércio para a África, Oriente Médio e Europa.
diminuindo sua dependência dos Estados Unidos. E a pergunta é o seguinte: de que maneira você acha que o atual governo vai conseguir driblar o assédio iminente dos Estados Unidos e os BRICS, uma vez que o apoio de Biden parece ser fundamental para o Brasil no atual momento interno? Essa é a única pergunta que nós temos, considerando, então, que o nosso tempo já está já bastante limitado. Nós vamos, então, solicitar que o nosso irmão Rodrigo dê a resposta à nossa irmã Carmen Vale e faça as suas considerações finais, tá bom? Bom, eu agradeço imensamente a pergunta da nossa irmã. E, bom, muda bastante a conjuntura internacional com não só o término do governo Donald Trump, mas como ele terminou, né? A invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, com um cômputo de 5 mortos, não é? E também dos seus esforços em permanecer um ator político relevante dentro do próprio Partido Republicano, o que não está, enfim, de forma definitiva estabelecido para o próximo pleito eleitoral. A saber, por quão difícil esteja sendo a gestão do Joe Biden, não é? Ele tem índices de popularidade muito pequenos e pôde fazer muito pouco daquilo que ele mesmo prometeu. Ele está a cabo de uma... enfim, envolto em uma série de problemas internos, né? Um déficit na balança comercial brutal, um endividamento público, inclusive superior ao brasileiro, né? Que compromete quase que a totalidade do produto interno bruto norte-americano, não é? E o manejo da política financeira do Estado norte-americano desde a década de 1970 por Wall Street, dificultando bastante o controle do Estado sobre o processo de valorização e desvalorização da própria moeda. Então, os desafios do Biden não são pequenos, mas ele está à frente de uma força política para a qual a agenda global é reconhecida pelos seus interesses a partir de alguns princípios basilares, para os quais a preservação de biomas, não é? De populações originárias, meio ambiente como valor apenso à circulação comercial, né? O consumo consciente nos Estados Unidos cresce vertiginosamente, espelhando o que já desde há muito ocorre no ambiente europeu. Então, há um casamento aí de interesses que explica, sobretudo, o apoio do governo John Biden à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? Vamos lembrar que já em razão das próprias manifestações golpistas de Jair Bolsonaro e seus acólitos, muito antes das eleições principais, o próprio Bolsonaro, no encontro de cúpula, no encontro com o Joe Biden, não é? Ele tentou anunciar o tema das eleições, o que é absolutamente impensável para um presidente que é candidato à reeleição. Discutir a reeleição, buscar apoio de um outro estadista num encontro bilateral. Né? O Joe Biden, se vocês bem se recordam, desconversou, porque era algo absolutamente descabido de se fazer. Enfim, está fora da etiqueta da diplomacia internacional, não é? E do próprio bom senso, mas cobrar bom senso desse governo que findou é algo também desconforme com a realidade, não é? Bom, isto dito, há que se explorar essa convergência de interesses, porque também esses valores são manifestos como coeficientes de poder, como moeda política nas arenas multilaterais. Por exemplo, agora em Davos. Por que o discurso de Haddad e Marina da Silva eram dos mais esperados? Né? Porque eles convergiam com as agendas
globais. E não por acaso isso foi sagazmente percebido pelo Lula, que enviou o ministro da Fazenda junto com a ministra do Meio Ambiente. Ou seja, quais são as agendas globais? Sobretudo, o comprometimento de um desenvolvimento sustentável. Não é? A agenda econômica internacional quer o comprometimento brasileiro de alcançar o desmatamento zero. O comprometimento de demarcação de terras indígenas. Não é? O Fórum Econômico Mundial tem essas pautas como centrais, e elas foram desprezadas, não é? Continuamente pelo governo Bolsonaro. E os prejuízos comerciais podem ser computados. Não é? Vejam a agenda internacional já elaborada para os primeiros dias do governo Lula e o que foi a agenda internacional do governo Bolsonaro por 4 anos. Entendem? Nós estamos falando de um isolamento total da política externa brasileira durante esse período e da destruição da própria institucionalidade que permitia a ela funcionar. Se eu estou falando que a demarcação de terras indígenas, o combate ao desmatamento, a grilagem, não é? As madeireiras que fazem o contrabando, né, das nossas riquezas florestais, são ativos comerciais nas arenas negociais multilaterais, não é? A gente tem que lembrar também que os incêndios no Pantanal e na Amazônia passam pelo fim do Fundo Amazônia, de recursos para o combate às queimadas, da destruição do IBAMA, que sofreu ingerência direta, do ICMBio, que também teve intervenção direta. Não é? Então, tudo isso tem que ser colocado no cômputo. Nós tivemos repito, antiministro do Meio Ambiente, que foi denunciado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal por advocacia administrativa, por tentar impedir a investigação da Polícia Federal do que pode ser o maior contrabando de madeira de toda a nossa história. Compreendem? Então, nesses termos, até mesmo a administração Biden ovaciona o novo governo. Isso explica o apoio político, porque um telefonema no mesmo dia da proclamação do resultado, num contexto de declarações reiteradas vezes golpistas por parte daquele que perdeu, informa uma importante aliança pela democracia nas Américas. Então, esse é o significado. As sinalizações de que um encontro de cúpula deve ocorrer em breve, também. Um encontro bilateral, também. Não é? São moedas de troca nas políticas de poder que importam. E para terminar essa resposta e casar com a pergunta lá, feita pela Elaine, a primeira pergunta de todas aqui, a política externa brasileira sob o governo Luiz Inácio Lula da Silva sempre primou pelo pragmatismo. O governo brasileiro não tem problema nenhum em negociar com os Estados Unidos, só que não vai negociar de forma subserviente, como não será subserviente à Rússia ou à China. A identidade da política externa brasileira é a das redes de cooperação Sul-Sul, porque compreende que esforços coletivos podem igualar condições de poder, não é, que permitem uma condição negocial muito mais vantajosa. Comercializando, por exemplo, o Mercosul com a União Africana. Não é? É disso que se trata, de pragmatismo político, que se explica pelo realismo clássico na política internacional. Tá certo? E não pelo marxismo. Ok? Então, esse é um traço característico. E olha que contradição, para não dizer estupidez, não é? A política externa do governo Lula, desde a campanha do Bolsonaro, é acusada de ser ideológica, porque se aproxima de países como Venezuela, como Cuba, e daí por diante. Pois bem, ao demarcar uma postura ultraconservadora e preterir de interesses econômicos, por exemplo, ofendendo o embaixador chinês, tentando constrangê-lo publicamente, comprometendo pautas comerciais, aí sim,
Quem está sendo ideológico na condução de uma política externa que não tem linha mestra, não é? Tem a coerência do esforço da destruição do que anteriormente foi construído, não é? Isso sim é ideológico. O governo Lula, para aqueles que estudam a história da política externa brasileira, tem como característica primordial o pragmatismo. Não é? Há, evidentemente, demarcadores clássicos, né, muito claros. O princípio democrático é importante para a diplomacia brasileira, não é? Motivo pelo qual questionamentos, sim, são feitos a regimes que não respeitam liberdades democráticas, como convencionou-se ao Estado brasileiro primar, inclusive em nome desses princípios, que é preciso combater os criminosos terroristas que querem o fim da democracia no Brasil. Não é? Mas, claramente, os interesses do povo brasileiro estão à frente das iniciativas que pretendem vantagens comerciais com atores de distintos matizes políticos. Não é? E é historicamente consagrado esse pragmatismo nos governos do Partido dos Trabalhadores por negociar com diferentes governos vantagens que, no fundo, interessam àqueles a quem essas políticas são propostas ao povo brasileiro. É isso, Perfeito. Primeiro, agradecer ao nosso irmão professor Rodrigo Medina pela excelente comunicação, pela palestra, né, que abrilhantou essa noite, nos atualizando sobre as implicações dos cenários internacionais e nacionais, tendo em vista a peculiaridade e os desafios, né, pautados pelas relações políticas, sobretudo internacionais. Agradecer a presença aqui no nosso chat especial do irmão Everaldo, do irmão Lamartine, da irmã Dulce, do irmão Igor, do irmão José Braga, do irmão Djair, do nosso coordenador Amir, nosso irmão Nemias. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Muito obrigado pela audiência em nossas redes sociais, no YouTube e outras redes sociais. Lembrar que nossa atividade dessa noite foi gravada e que a nossa audiência poderá revisitar nas nossas redes sociais este programa. E pedimos que nossa audiência continue nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e aguardem que teremos novas palestras, novos debates, sempre alinhados a causas populares e sociais, porque isso é a Irmandade Progressista, um grupo de irmãos e irmãs que são maçons, que estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável, com a democracia e com uma sociedade absolutamente justa. E então agradecemos finalmente nosso irmão Rodrigo Medina pela excelente participação e encerramos então aí essa noite abrilhantada por essas reflexões maravilhosas que nos instigam aos nossos desafios em curso e no futuro bem próximo. Muito obrigado, Rodrigo, aos irmãos e irmãs, muito obrigado, irmão Lamartine, brindando aí a uma nova sociedade mais justa e fraterna. Muito obrigado a todos e todas. Encerramos, então, a nossa jornada dessa noite. Muito obrigado.